E aí, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí. Para quem não me conhece ainda, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, minha disciplina aqui, também redação oficial. Então é o seguinte, esse vídeo aqui, eu vou fazer os comentários dessa prova do SP Trans que aconteceu no último domingo. Essa prova, esse vídeo, na verdade, ele vai servir para você que fez a prova, para você avaliar aí como é que foi o seu desempenho, verificar os comentários que a gente vai fazer aqui, mas também serve para você, caso você não tenha feito a prova, mas queira treinar, né, com as questões da banca, esse vídeo também serve para você, legal? Vamos lá então. Acompanhando comigo, por favor. Bom, começando aqui o seguinte, a sua prova, na verdade essa prova da SP Trans, nós tivemos lá o agente de informações e o técnico de processos administrativos júnior. Nós vamos fazer o comentário dessas duas provas. Prova 001, prova objetiva, 20 questões de língua portuguesa, agente de informações. E prova 005, prova objetiva, com 10 questões de língua portuguesa, mais 5 questões de redação oficial para o cargo de técnico de processos administrativos júnior. Bom, aqui acontece o seguinte, as 10 primeiras questões, elas foram de português, elas foram iguais, as mesmas questões, mesmo gabarito, mesma disposição, para o cargo de agente e para o cargo de técnico também, tá? Isso vai estar descrito aqui no vídeo para você acompanhar, tudo bem? Bom, vamos lá então. Então, começando aqui, nós tivemos aqui, ó, leia a charge para responder as questões de números 1 e 2, tanto para o cargo de agente como o cargo para técnico. Tá? Então, para você que não fez a prova, sugestão que eu vou dar para vocês aqui, ó. Pausa o vídeo, leia aí a charge, tenta responder a questão, eu venho com a resposta aqui, valeu? Vamos lá. Muito bem, o banco examinador entendeu que era proteger-se de abraços. Vamos lá, considerando-se que o Dia Internacional do Abraço, representado na charge, aconteceu durante a crise sanitária do Covid-19, conclui-se corretamente que Berta se arrumou com o objetivo de proteger-se de abraços. Pela charge dá para identificar isso, podemos fazer até por eliminação, né? Então, letra A, por exemplo, não vai atender um pedido de Willy, né, que é o personagem aí. Letra B, mostrar-se mal-humorada também, não tem essa informação. Letra C, evitar sair de casa, muito menos. E letra E, ou letra E, impedir um susto de Willy. Então, por eliminação, letra C, correta aqui, beleza? Segunda questão, sem prejuízo ao sentido original, em conformidade com a norma padrão, a frase de Willy pode ser assim reescrita. Então, aí, para os cargos de agente técnico também. Então, para você que não fez a prova, pausa o vídeo e vamos tentar responder a questão. Tá valendo. Letra C. Há um fantasma em nossa casa. O que está correta essa frase? Vejam que a questão traz sentido original em conformidade com a norma padrão. Verbo haver aqui, gente. Ó, o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ele é um verbo impessoal e invariável. Né? Ele não tem terceira pessoa do plural, só do singular. Então, há um fantasma aqui seria o complemento desse verbo. E o que nós temos aqui nesse finalzinho? Essa vírgula, indicando que aqui o Berta é um vocativo, isolado por uma vírgula, ok? Na letra A, o que está errado é a concordância. Né? O verbo existir, ele tem sujeito, que é fantasmas. Fantasmas está no plural aqui, então existem fantasmas. Letra C, será que nossa casa tem fantasmas? Erro de concordância também. Então, nossa casa é o sujeito da oração. Verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, ó, não recebe o acento circunflexo. O erro está aqui. E também no finalzinho a gente tem aqui o vírgula, Berta. Berta é um vocativo, né? O vocativo vem isolado pela vírgula. Apareceram em nossa casa fantasmas, Berta. Bom, aqui acontece o seguinte, em nossa casa, adjunto adverbial de lugar, isolado no meio do período. Teria que ter uma vírgula aqui, ele tem que estar isolado. Essa vírgula está ok, porque o Berta é um vocativo. E por fim, ó, Berta, há um fantasma em nossa casa, um questionamento. Berta aqui é um vocativo, no início do período. O que o examinador fez aqui, por exemplo, na letra B, foi colocar o vocativo no final. Na letra D também, tá vendo? Ele colocou no final do período. E na letra E, ou letra E, o vocativo está no início do período, mas tem que estar isolado por uma vírgula. Portanto, letra C, correta, ok? Bom, aqui nós temos ainda o agente de informações e técnico de processos administrativos, um texto. Leia o texto para responder as questões 3 a 10.
Faz o seguinte, você que não fez a prova, pausa o seu vídeo nessa tela, leia o texto. Pausa o seu vídeo aqui nessa outra tela, leia esse trecho também, esses 2 parágrafos. Pausa o vídeo aqui também, ó, para você ler, para você que não fez a prova, né, esses 2 parágrafos. E por fim, o último parágrafo é a pergunta. Ó, de acordo com o texto, a ideia de que o velho roncava era... Mesmo esqueminha, você leu agora, pausa o vídeo, responde a questão, quem não fez a prova, e eu venho com a resposta. Vamos lá? O banco examinador entendeu polêmica de tempos na vida do casal. Você que leu o texto, você vai identificar que, por eliminação, não é distração para a chegada do sono dele. O texto não traz isso. Extrapolou o texto aqui. Letra B, brincadeira do casal quando sozinho, também não. O texto não mostra isso. Letra C, preocupação da velha com a saúde dele, também não traz isso no texto. E letra D, forma de desprezo contra seus costumes, também não encontra. Por eliminação, você responde a questão aí tranquila, letra E, né? Próxima questão 4, também para ambos os cargos. Na passagem, em seguida, tem a ideia infeliz. 6º parágrafo, né? A expressão destacada, que é a ideia infeliz, tem como consequência a descoberta do. Pausa o vídeo aí, responde a questão. Letra B de bola, diálogo sussurrado da gravação. Tá aí o trecho, ó. Diz lá a personagem, né, a velha, né? Eu devia gravar os seus roncos para você se convencer, diz ela, né? E em seguida tem a ideia infeliz. É o que eu vou fazer essa noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar os seus roncos, vou gravar os seus roncos, ela menciona aí, né? Então, diálogo sussurrado. Pelo texto, você tem a impressão de que ela está falando sozinha, né? Muito bem. 5. Com a frase ele diz que não ronca, comenta ela impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa, 4º parágrafo. Entende-se que a velha, aí você faz aquele mesmo esquema, pausa o vídeo, responde a questão e eu venho com a resposta. Está conversando sozinha, exatamente, né? O texto anterior, a questão anterior trazia, ó. Dirige a palavra ao marido, você elimina. Atribui palavras falsas ao marido, isso não tem no texto. Pensa, mas não verbaliza, ao contrário, ela verbaliza as reflexões, né? Imita o modo de falar do velho, também não tem essa informação. Questão aqui de interpretação simples, né? Questão 6, ambos os cargos também. Na frase, os filhos raramente visitam os pais, lá no 5º parágrafo, o advérbio destacado, que é o raramente, é antônimo, ao contrário de. Pausa o vídeo aí para responder, vamos lá. Ao contrário de frequentemente, em ambos eles expressam uma circunstância de tempo, né? Ora, na letra A, o realmente, ambos expressam circunstância de afirmação. Nesse caso, o realmente sim, né? Mas ele é um antônimo, sinônimo, né? Eventualmente, ambos expressam circunstância de modo, eventualmente tem a ver com o tempo também, né? Mas não é antônimo de raramente ali. Aí nós temos ocasionalmente, né? Em ambos expressam circunstância de tempo também, né? Mas não é antônimo, não é ao contrário de raramente, e o continuamente também, né? Ó, em ambos expressam a circunstância de meio, na verdade, continuamente circunstância de tempo também. Então, por eliminação, o antônimo ali seria de raramente ou frequentemente. Raramente pouco acontece, frequentemente acontece com frequência. Questão 7, ambos os cargos também. Considera as passagens, lá no 5º e no 6º parágrafo, de acordo com a norma padrão de emprego dos pronomes e colocação pronominal, são duas coisas, o emprego e a colocação, né? As passagens admitem, respectivamente, as reescritas. Mesmo esqueminha aí, pausa o vídeo e tenta responder a questão. Muito bem, letra E, né? E os filhos raramente os visitam. Quem visita, visita alguém. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, ele exige um complemento sem preposição. O pronome os exerce a função de objeto direto, está anteposto ao verbo porque o raramente é uma palavra atrativa, né? Vou gravá-los. Quem grava, grava algo. Também é um verbo transitivo direto. Terminado em R, retira-se a terminação, acrescento los para concordar com os seus roncos, né, que é o complemento do verbo gravar. Aqui não tem palavra atrativa. E eliminando aqui a primeira, ó, se o verbo visitar é um verbo transitivo direto, existe complemento sem preposição, o lhes, para a gramática, para a norma padrão, ele exerce a função de objeto indireto, que é incompatível com o verbo transitivo
direto. Então, o verbo não tem preposição a nem para, não pode ser lhes. Vou gravar eles. Quem grava, grava alguém ou alguma coisa. Gravar algo, verbo transitivo direto. Os pronomes pessoais do caso reto não podem exercer a função de objeto direto. Então, está errado falar vou gravar eles. Esses pronomes pessoais do caso reto não têm essa função. Os filhos raramente visitam, eles têm um erro muito grave, porque o pronome os deveria estar preso ao verbo, próximo ao verbo, né? E não próximo ao substantivo e a um advérbio. E aqui vou gravar-lhes, quem grava, grava algo, então é um verbo, como eu já mencionei, transitivo direto. O lhes exerce a função de objeto indireto, portanto, eles são incompatíveis, né? Então também já pode eliminar esta opção. Letra C. Os filhos raramente visitam-nos. Se não tivesse esse raramente aqui, ó, poderia ser visitam-nos. Quem visita, visita alguém, né, ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. O nos, ele é empregado com as terminações do verbo em som nasal, né, que é o M ou o ON. Então ele exerce a função de objeto direto. Estaria correto, mas o raramente é atrativo. Então ele puxa o pronome para antes do verbo, como acontece aqui na letra E. Né? E os vou gravar, que o pronome não pode iniciar período por pronome átono. Proibida a próclise com o verbo no início do período. Mesma informação da letra A do vou gravar eles. Visitam eles é um verbo transitivo direto. Os pronomes pessoais do caso reto não podem exercer a função de objeto direto. Por isso que foram criados os pronomes pessoais do caso reto. Aliás, os pronomes oblíquos átonos, para ficar no lugar. Vou lhes gravar é a mesma informação da letra B, verbo transitivo direto, lhes exerce a função de objeto indireto, portanto são incompatíveis. Bora para frente, questão 8, a regência verbal atende à norma padrão em... Então aqui, ó, você que não fez a prova, pausa o vídeo, vá para a regência do verbo, procure os complementos do verbo aí, tá valendo. Vamos lá, Banco entendeu que letra A, ó, os velhos criaram os filhos. Vamos lá, pelo verbo, regência verbal, quem cria alguém. Okay? Então nós temos aqui, ó, verbo transitivo direto, os filhos, objeto direto. Aqui a regência do verbo está ok. Seus netos estão grandes. Né? O verbo estar aqui é um verbo de ligação, liga o sujeito ao seu predicativo, a regência também está correta, ele não exige preposição. Só lhes resta, se resta alguma coisa a. Resta alguma coisa a alguém, esse é o objeto indireto desse verbo. Só lhes resta o que resta a alguém, portanto é um verbo transitivo direto e indireto. O lhes aqui representa o objeto indireto, a regência do verbo restar está ok. Envolverem-se, quem se envolve em. Então esse na é em, mais a, preposição em. Então o verbo também exige aqui esse complemento por preposição em. Ok, né? Todos os verbos com as suas regências, respectivamente regências corretas. Vamos lá. O que está errado na B? Ele enfaticamente discorda com ela. Quem discorda, discorda de. Então teria que ser a preposição de aqui somada ao pronome ela. Então, ele enfaticamente discorda dela. Essa é a regência correta, né? O que está errado aqui, dirigir-se. Quem se dirige a e não se dirige em. Na letra D, o verbo esquecer foi empregado sem o pronome átono. Ele não é pronominal. Ele poderia ser, se fosse pronominal, os netos se esqueceram, por exemplo. Aí estaria correta a preposição de. Quem se esquece de. Mas como não foi usado o pronome átono nesse verbo, então o que diz a norma padrão é que se o verbo esquecer, assim como lembrar, é igual, tá? Se ele for um verbo sem o pronome, ele não pode ter a preposição. Então, esqueceram, ele seria o correto aqui, né? A letra E, aqui, ó, vai à casa e não na casa. Quem vai a. Casa que recebe um determinante que é do casal. Né? Então, a palavra casa, no sentido de moradia, recebendo o determinante, quando o termo regente, o verbo exige preposição a crase vai ser obrigatória. Legal? Muito bem, ainda aí para ambos os cargos, hein? Vamos para a questão 9 aí, ó. De acordo com a norma padrão, então uma questão de regra, né? Na frase, em seguida, por cima do contraponto de roncos, houve-se um sussurro lá no 13º parágrafo. A expressão destacada pode ser substituída por. Então vamos lá, pausa o vídeo e responde a questão para quem não fez a prova aí. E eu venho com a resposta aqui, tá bom?
Vamos lá. B de bola, sobre, né? Pronome ali, aliás, preposição, né? Nós temos um sentido da palavra por cima ali, ó, e em seguida por cima do contraponto, ou seja, em cima, né? Acima dele. O sobre o substitui por cima a preposição, indicando que está acima de alguma coisa. E até por eliminação, o ante, o, com o, sob é abaixo, né? Ao contrário, na letra D. Entre também são preposições também, tanto o ante com sob e o entre, mas não substituem de forma adequada com um sentido diferente aí também. Então, letra B de bola. Última questão aqui que envolve os dois cargos, tá? Até essa 10ª aqui, a gente de informações e técnico, as questões são iguais, tá? Questão de crase, vamos lá. De acordo com a norma padrão, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente. Pausa o vídeo e responde aí você que não fez a prova. O banco examinador entendeu que é letra C, vamos lá. Ela diz, então, ó, ele diz a ela, quem diz alguma coisa a alguém. Só preposição, porque o ela é um termo regido, que apesar de ser feminino, não admite artigo a anteposto. Então, ok, só preposição. Quem chega a, com crase porque casa, sentido de moradia, e recebe um determinante do casal, então crase obrigatória. E aqui só preposição sem artigo, porque antes de verbo não se usa crase, porque não há a possibilidade do uso do artigo, né? Verbo não admite artigo anteposto. E aí você elimina as outras opções aqui também. Então, é uma questão rápida para ser feita. Bom, a partir aqui da questão 11 em diante, é só para a gente de informações, tá? Técnico, a questão foi até o número 10. Então, para você que não fez a prova, mais uma vez aqui para lembrar, pausa o seu vídeo aqui, ó, nesse slide, leia o texto. Pausa aqui também nesse slide, leia o texto também, para quem não fez a prova, ok? E, vamos lá, pergunta. As informações do texto permitem afirmar que a chegada da primavera no Brasil em 2023 se caracteriza por... Então, para você que não fez a prova aí, tá? Pausa o texto e tenta responder a questão. Letra D de dado, tá aí o trecho, ó. Segundo o Instituto, as temperaturas em algumas áreas vão ficar 5 graus Celsius mais quentes do que a média em anos passados, sendo um potencial risco à saúde. Aí é outra parte do texto. Ó. A culpa desse calorão é uma forte massa de ar quente que se espalhou por grande parte do país. Tá aí, a letra D traz exatamente essa informação. Questão simples de resolver, né? Questão 12 é uma charge. Então vamos lá, pausa o vídeo aí, responde a questão você que não fez a prova e tenta fazer a questão que eu venho com a resposta aqui. Vamos lá? O banco examinador resolveu entender o seguinte, ó, comparando-se a linguagem verbal é o texto, né? Ó. Então, querido, o verão chegou e ele põe sério, né? Nem tinha percebido, isso é a linguagem verbal. E a não verbal é o seguinte, a imagem, tá vendo? A imagem dela trazendo aqui uma mensagem e o marido aqui, né? Dentro de uma bacia com um ventilador e aqui expressa a ideia de que ele está passando muito calor, essa é a linguagem não verbal, né? Ó, reitera a ideia nele expressa de calor, perfeito, né? Tanto pela forma como o personagem se refresca, o caso dele aqui, quanto pela ironia presente na sua fala, quando ele diz, sério, né? O verão chegou, nem tinha percebido, né? E você consegue eliminar as outras opções, ele não questiona a ideia do calor, né? Ele também não contesta a ideia expressa do calor, e também não ameniza a ideia, e também não intensifica a ideia expressa do calor, e na verdade ele só reitera essa ideia com essa forma irônica. Fácil também a questão, né? 13. Com a frase no primeiro parágrafo, quem achava que não ia tirar as bermudas e regatas do armário até o fim do ano se enganou, entendeu-se que as pessoas... Vamos lá, pausa o vídeo aí para você responder a questão. Letra A, né? Usarão as roupas de verão fora dessa estação. Vamos por eliminação, ó. Usarão as roupas indevidas o tempo todo, não tem essa informação. Letra C, passarão frio usando roupas leves no inverno, também não tem essa informação. D, deixarão de tirar as roupas do armário no verão, né? Ao contrário. E escolherão errado as roupas, também não tem essa informação. Vejam que é uma questão que dá para você fazer por eliminação. 14, nas passagens, nós temos aí duas palavras destacadas, o inibem e o extrapolar. Os termos destacados significam, uma questão de significado, né? O que você acha aí? Pausa o vídeo.
Muito bem, aqui, respectivamente, a ideia inibem quer dizer impedir e extrapolar, ultrapassar. Vamos eliminar as alternativas, ó. O inibir não é retardar, e o extrapolar não é manter. O inibir não é atrapalhar, e o extrapolar também não tem a ver com atingir. Inibir não é fortalecer, o extrapolar pode até ser exceder, né? Até aqui tudo bem. Mas a primeira palavra não tem a respectiva alteração, existe a alteração de sentido no inibir e fortalecer. Expandem, ao contrário, né? E intensificar, extrapolar pode até ser intensificar também, mas a primeira palavra não corresponde, né? Simples questão também, vamos lá. Assinale a alternativa em que os termos destacados reforçam a ideia de aumento de temperatura. Essa questão só serve para o agente de informações, tá? Pausa o vídeo, tenta responder a questão. Letra E, né? Ó, ele coloca lá a culpa desse calorão e depois ele no final, um fim de semana de torrar. Aqui reforça a ideia, né? Na letra A, o verão e o melhore não reforça essa ideia. Na letra B, o recordes e o lançou também não reforça a ideia de aumento de temperatura. A letra C, estação e o extrapolar até pode reforçar a ideia, mas o estação não, né? Na letra D, aí nós temos temperaturas aí atrapalhando também não reforçam essa ideia de aumento de temperatura. Próxima questão 16, o termo destacado está empregado no sentido figurado em questão só para o agente de informações. Aí. Pausa o vídeo. Aqui, né, facinho, né, gente, verdadeiro forninho, né, que tá a linguagem figurada. Na letra A, ó, o verão não tem linguagem figurada. Na letra A, é linguagem própria, né, o 5 graus Celsius mais quentes também, o quentes não tem linguagem figurada. O atmosférico também não tem linguagem figurada, é uma linguagem original. E aqui também não. Então, por eliminação, também dá para fazer a questão. Bem simples a questão, né? Flexão dos verbos atende à norma padrão. A questão tem que ter um sentido. Aqui você tem que tomar cuidado com os verbos, né? Então, pausa o vídeo e tenta responder. O bloqueio atmosférico interveio. Olha só, o verbo é o verbo intervir, né? Ele é derivado do verbo vir, ele nasceu do verbo vir, ó. Então, a conjugação dos verbos derivados, elas são iguais à conjugação dos verbos primitivos. Então, para isso, você só tira esse início do verbo aqui, ó. Olha como dá para você conjugar o verbo, ó. Então, ele ou ela veio, ele ou ela interveio. Então, a norma padrão, a flexão do verbo, o verbo foi empregado corretamente, e o impedir aqui também está ok. Olha o que está errado na letra A. O verbo manter é um verbo derivado do verbo ter, portanto, a conjugação é igual. Então, eu falo assim, se você tiver, se você se mantiver, né? Conjugação correta também aqui. No futuro, é condicional, tem um C aqui, ó, mantiver. Basta você tirar esse início do verbo, você vai ver que ele tem a mesma terminação, tem a mesma conjugação do verbo primitivo, ok? Então, ó, se a temperatura se mantiver como a do final do inverno, a primavera será preocupante. Os dois verbos aí no futuro condicional, futuro do presente. É preciso que se proponham soluções, né? E não é preciso se propõem. Conjugação inadequada desse verbo. Ele existe, esse verbo, nessa conjugação, propõe, né? Eles ou elas propõem, mas seria o presente do indicativo. Propõe aqui está no presente do subjuntivo. É preciso que se proponha, é preciso que isso aconteça. Né? Aqui, essa frase está bem esquisita, né? Ó, quando a situação das cidades ir a um cenário preocupante, não, quando a situação das cidades for. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é a situação. E no futuro temporal, tem a conjunção quando. Depois o serão lá na frente, ó. Tá vendo aqui, ó, serão, o futuro do presente também. E por fim, ó, caso esquenta, não, né? Espere um fim de semana de torrar. Caso esquente ainda mais. Caso, aqui a gente tem o caso que é uma conjunção condicional, futuro do subjuntivo esquente ou correto. Questão 18, né? Na reescrita da passagem do texto, o termo destacado é um adjetivo, qualidade do substantivo adjetivo. Pausa o vídeo. Para você que não fez a prova, tenta responder essa questão e eu venho com a resposta, tá bom? Letra E, abrasador é um adjetivo do substantivo semana. Aliás, um fim de semana, na verdade, né? Então, um fim de semana abrasador. O abrasador está concordando com um fim
se refere a um fim, que é o substantivo masculino, ó, fim abrasador. Vamos por eliminação, na letra A, o intensamente é um advérbio, aqui é o advérbio de intensidade. Na letra B, o emitiu é um verbo. Na letra C, causador aqui é um substantivo, ó, a causador é o determinante anteposto. E na letra D, o agravamento também é um substantivo. Olha o artigo anteposto, ó, promove o agravamento. Então o adjetivo é o abrasador. Aí, questão também rapidinha para ser resolvida, né? Leia o texto para responder as questões 19 e 20. Então vamos lá, de acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas. É uma questão que envolve regência e envolve concordância também, concordância verbal e nominal. Pausa o vídeo para responder. Letra A, são expostos. Vamos pelo contexto, ó, conforme as temperaturas aumentam, alguns grupos de pessoas são expostos. O que são expostos aqui, ele está concordando com alguns grupos, né? Por isso, plural e masculino, né? Alguns grupos de pessoas são expostos. E depois nós temos a regência, ó, são particularmente sensíveis. Aquilo que é sensível a alguma coisa, mas o artigo hoje calor. Então, por eliminação, ó, é exposta, ele teria que ter um substantivo aí, um núcleo, né? E um substantivo singular feminino, que não tem, né? Alguns grupos de pessoas, não tem nenhum feminino no singular aí, né? Então não pode ser a letra B. E com o também, quem é sensível a e não com. Letra C, ó, são expostos, eu tenho um erro aqui, o verbo está no plural e o adjetivo aqui, o nome no singular. E que é sensível não é sensível em. Então dá por eliminação, fácil, né? É exposto, não tem nenhum termo ali, alguns grupos de pessoas, não tem nenhum termo no singular. Né? E quem é sensível a e não por alguma coisa. E por fim, são expostas, você poderia até concordar com pessoas, que é um sujeito partitivo, né? Então, alguns grupos de pessoas são expostas, mas na verdade ele está concordando com um núcleo, né? Que seria alguns grupos. E também o sensível, quem é sensível a e não de. Então, ó, só pelo sensível, pela regência do sensível, daria para responder a questão por eliminação, né? Não dá para confundir, não dá para ficar entre 2 ou 3 opções. Realmente muito simples. Última questão do agente de informações, conforme o sentido que estabelece no texto, a conjunção contudo, está lá no texto, mas você não precisa nem voltar no texto, né? Você já sabe o que é o contudo, né? Ele pode ser substituída por. Tenta responder aí, você que não fez a prova. Vamos lá. Porém, que é uma conjunção adversativa, né? Ó, na letra A, o é uma conjunção alternativa, de alternância. Na letra B, o pois, ele pode ser dependendo do contexto, né? Ele pode ser uma conjunção explicativa ou causal. Na letra C, o assim é uma conjunção conclusiva. E na letra E, o tanto que de consecutivo ou de consequência. Então, também por eliminação, aí responde letra D de dado. Legal? Muito bem, agora nós vamos lá voltando para o técnico de processos administrativos, aqui questão de número 30, questão de redação oficial. Ó. Com relação aos tipos de redação oficial, é correto afirmar que o documento denominado, aí vem lá, circular, memorando, atestado, declaração e certidão. Então, você que não fez a prova, pausa o vídeo e tenta responder a questão. Bom, letra E, certidão é a declaração legal de fim comprobatório com base em registros públicos, essa informação que a gente tem sobre redação oficial. Vamos eliminar as outras opções aqui, eu vou trazer para vocês o que é uma circular, né, segundo as informações originais aqui. Ó. Então, circular está lá na letra A, é aquele enviado por vários órgãos a apenas um órgão receptor. Isso daí é o ofício, né? A circular é um documento oficial, utilizado na transmissão de mensagens internas em um determinado local. Essa é a informação de circular, e não apenas a um órgão receptor por vários órgãos. Tá? Então, elimina a letra A aí. Memorando, o que está errado nessa letra B, ele se refere a uma comunicação interna e não comunicação externa. Tá vendo? Então, troca o externa por interna. O resto está certo, entre unidades administrativas de diferentes órgãos, não. Na verdade, unidades administrativas de um mesmo órgão memorando, né? Uma comunicação interna, então, os diferentes órgãos também tem que ser eliminado aí. C. Atestado é a manifestação de uma opinião, conceito, resolução ou uma observação. Na verdade, o atestado é um tipo de documento escrito
utilizado para confirmar ou para negar a existência ou inexistência de uma situação de direito. Ou seja, trata-se de uma declaração escrita e assinada a fim de certificar algo e não opinião, nem resolução, nem observação. D. Declaração é assinado por um servidor a favor de uma pessoa para certificar a verdade de um determinado fato. É bem parecida a informação oficial de uma declaração, mas a declaração é um gênero técnico de valor documental que é muito utilizado no cotidiano para comprovação de algo. Então, a declaração ela comprova um depoimento, uma explicação a respeito de alguma informação. A palavra comprovar aí que faz a diferença, tá? E por fim a certidão, né? A certidão, que é a letra E, a resposta. Certidão é um documento emitido por oficiais de cartório devidamente treinados na presença de testemunhas e que certifica que certo registro está devidamente lavrado em cartório. Portanto, é uma declaração legal de fim comprobatório com base em registros públicos, né? Quando ele coloca lá, está devidamente lavrado em cartório, isso é o registro público. Então, perfeito a letra E aí. Questão 32, assinale a alternativa correta. Aliás, 31, desculpe, questão 31, só para o cargo de técnico, né? Assinale a alternativa correta referente às partes de um documento do padrão ofício, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, no que tange à redação oficial. Então, você que não fez a prova, pausa o vídeo, leia as alternativas A e B. Aqui também, pausa o vídeo e leia as alternativas C e E. E agora a gente vai para a resposta. Letra D, no endereçamento deverão constar o vocativo, endereçamento, lá no início do texto. O nome e o cargo do destinatário, né, que vai receber aí, o destinatário expediente oficial da postal, de quem receberá o documento. Perfeito, tem que ter o nome e o cargo. Dividido em 2 linhas, uma em cada linha, exatamente. E o alinhamento ele deve ser a margem esquerda da página. Legal. Agora, cabeçalho é utilizado em todas as páginas? Não. Deixa errada essa alternativa. É em todas as páginas. Ele é utilizado só na primeira página, né? O que deixa errado a alternativa B? Quando ele coloca lá, o assunto deve trazer as especificações que serão tratadas no documento. Até aí tudo bem. Não podendo ser escrito de forma sucinta. Ao contrário, tem que ser sucinto, né? O assunto ele tem que ser rápido, trazer informações básicas, né? Deve conter título e descrição do assunto destacados em negrito. Não. Observando o alinhamento do lado direito, é lado esquerdo. Tá? O resto que está riscado em vermelho é o que está errado. Questão 32. A redação oficial apresenta alguns atributos. Né? Os atributos da redação, as características, clareza, precisão, objetividade, coesão e entre outros. Uma das características da precisão é... Pausa o vídeo aí e tenta responder a questão analisando aí alternativa por alternativa, você que não fez a prova, tá? Vamos lá. Articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. Precisão. Realmente eu tenho a precisão. Quando a articulação está adequada, tanto faz a comum ou a técnica, mas a compreensão tem que ser de imediata. Então, beleza, essa é a precisão. A informação B, da letra B, o uso de palavras e expressões simples em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, isso tem a ver com a clareza e não com a precisão. Letra C, a conexão das ideias por meio de palavras que estabelecem relações lógicas entre segmentos do texto, isso tem a ver com a coesão e não com a precisão. E a letra D, a ordenação e interligação das ideias de forma clara e lógica, de acordo com o plano definido, isso tem a ver também com a coesão e não com a precisão. E por fim, que é a objetividade, a identificação da ideia principal e das ideias secundárias do texto, de modo a evitar as informações supérfluas. Aí é ser objetivo. Então, a precisão realmente só na letra A. Aqui uma informação sobre a concisão, a questão 35. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Essa é a informação que tem apresentada no manual de redação. Considera-se conciso o texto que... Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta responder a questão. Bom, conciso é o texto que transmite o máximo de informações com o mínimo de palavras, né? Vamos eliminar a letra A, porque realmente existe essa informação. Apresenta harmonia entre os seus elementos principais. Isso é uma coesão, né? Uma espécie de coesão, né? E não de concisão.
Letra B, o que está errado aí, ó, elimina passagens substanciais. Se a passagem é substancial, ela não pode faltar, você não pode eliminar. Né? A letra C, o que está errado aí é a linguagem coloquial, né? Permite o uso de uma linguagem coloquial? Não. A linguagem tem que ser uma linguagem sempre de acordo com a norma padrão, e a linguagem não pode ser coloquial, de acordo com a norma culta. Coloquialismo é no dia a dia, na fala, né? E o que está errado aí é o pessoal. Utiliza uma linguagem simples? Sim, mas não pessoal. Impessoal. Sempre um documento público é com linguagem impessoal. Tá? E a última questão, 37, o uso do e-mail para a comunicação tornou-se uma prática comum, tanto nas empresas privadas como na administração pública. De fato, né, isso realmente é verdade. Né? Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, o termo e-mail, dependendo do contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Isso, perfeito, é exatamente isso. Agora, como gênero textual, né, o que ele faz? Leia as alternativas e tenta responder, você que não fez a prova. Então, ó, como gênero textual, ele pode ser considerado um documento oficial, como o próprio manual menciona, né? Então, o que acontece? Nós devemos evitar o uso da linguagem incompatível como uma comunicação oficial. Então, apesar de ser utilizado, muito utilizado o e-mail pelos particulares, por nós todos, quando se utiliza no serviço público, ele tem a característica de um documento oficial, tá? Olha o que está errado aqui na letra A, mensagens não solicitadas. Então, quando ele menciona, busca assegurar que o assunto reflita claramente o conteúdo completo da mensagem, para que o receptor não o identifique como uma mensagem não solicitada, essa informação não está adequada. A mensagem, se ela não solicitada, não há necessidade de mensagem, né? É amplamente utilizado pelos servidores públicos? Sim. E para ser considerado oficial, deve-se utilizar a extensão gov.br? Não, né? Essa é a descrição do e-mail, o e-mail público. Mas para ser considerado oficial, não precisa disso. Ele já é considerado oficial, utilizado pelo meio, pelos servidores públicos, né? Por sua celeridade e rapidez, transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos na administração pública. Isso é verdade. Realmente o manual de redação traz essa informação. Mas isso é uma característica não do gênero. Né? Ele está pedindo aí como gênero textual. Essa é uma característica do próprio e-mail. Né? Ele pode ser aí, é um endereço eletrônico, é um sistema de transmissão de mensagem rápida, mas essa letra C não é característica de gênero. O gênero, ele é considerado um documento oficial. Tá? E por fim, ó, deve empregar frases em caixa alta? Não, não deve empregar. Isso não menciona, né? Para destaques de palavras ou trechos de mensagens, de forma a tornar evidente a ideia principal do assunto tratado. Não, né? É evidente que não há necessidade de utilização aí de caixa alta. Legal? Perfeito, então, gente. Com isso, nós encerramos aqui esses comentários, mas eu vou falar para você aqui o seguinte, você que ainda pretende continuar prestando concursos públicos, né? Você que é um concurseiro contumaz, é aquele candidato que presta vários concursos, até você entrar naquele cargo que você quer. Então, você que continua aí na luta pelos concursos públicos, eu vou trazer aqui uma ideia para você que o Vencendo Concurso está lançando aqui, aliás, já há muito tempo já lança, essa ideia aqui é uma ideia da assinatura prêmio anual. Né? Olha as vantagens dessa assinatura prêmio, as vantagens do acesso a todos os cursos da nossa plataforma. Então, nós temos aqui, ó, todos, sem exceção, ó, acesso a todos os cursos da plataforma. Você vai ter os mesmos benefícios de quem compra um curso específico, né? Então, esses benefícios são, por exemplo, simulados, né, grupos no WhatsApp e tantos outros, né, questões de provas anteriores, exercícios, milhares de questões para você treinar. Outra vantagem é o acesso durante um ano com a renovação automática, e você pode solicitar o cancelamento da renovação antes de vencer. Né? Então, vejam só, vantagens de uma assinatura prêmio você vai ter e todas as vantagens que você tem no curso que você compra individual. Então, essa assinatura prêmio ela é bem interessante para aquele que quer continuar prestando concursos. Então, por exemplo, você prestou esse concurso aqui do SP Trans. Então, tomara que você tenha sido aprovado. A gente torce por isso, né?
mas de repente você quer um outro, né? Você quer um outro cargo, você quer prestar um outro concurso. Então a ideia é você não parar de estudar. Então mesmo você que for aprovado em qualquer concurso público, espero que seja, né, sobretudo nesse concurso do SP-Trans, você foi aprovado, tomou posse, está exercendo a sua atividade, mas você pretende fazer um outro concurso, prestar um outro concurso, você quer um outro cargo. Então a ideia é a seguinte, você já sabe que não pode parar de estudar. Então mesmo já tendo a sua garantia, mesmo você já estando empregado lá no serviço público, né, recebendo lá todo mês lá o seu salário, sua garantia de emprego, né, que muita gente busca, aliás, esse é o grande atrativo, né, do serviço público, aí você continua estudando porque você quer chegar a um outro cargo. Então a ideia da assinatura prêmio é exatamente essa. Tá? Então, para você que pretende continuar, e a sugestão que a gente tem aqui é sempre essa, nunca pare de estudar, continue até você atingir o seu objetivo final. Todos nós temos um objetivo final aí. Então você pode entrar em contato aí com esse número de telefone, que é o WhatsApp, né, via WhatsApp, para você tirar suas dúvidas, mas faz o seguinte, tem um link aqui abaixo, tá vendo? Clica nesse link aí para você ser redirecionado à nossa página aí do curso dessa assinatura prêmio anual. Você vai ver todas as informações, faça aí a sua inscrição, já continua o seu estudo, não para não, hein? Então você que estudou para esse concurso do SP-Trans, não vem com aquela assim, agora eu vou dar uma descansada. Não, não faz isso não. Continua no embalo. E aí você pode se programar, você pode programar os dias da semana que você vai estudar, você pode se programar para os dias que você vai tirar de folga, porque tem que ter esses dias, né? Então pensa bem nisso aí. Programação é uma palavra-chave aí para concurso público. Estou te esperando aqui na plataforma. Abraços a todos vocês e até o nosso próximo encontro aí. Valeu!